seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Carreira e Suas Vozes. Nos últimos anos, a busca por medicamentos para emagrecimento como Ozempic e Mounjaro, ela cresceu de forma impressionante, não é mesmo? Mas, junto com essa demanda, também surgiu um problema que preocupa especialistas e autoridades, que é o avanço do mercado clandestino de medicamentos falsificados, colocando em risco a saúde de milhares de brasileiras e brasileiros que querem emagrecer, não é mesmo? Então, para conversar, para falar sobre esse cenário, sobre os desafios e principalmente sobre como a tecnologia ela pode ajudar a transformar o acesso seguro à saúde, eu recebo hoje o Danilo Bertazzi. Ele é economista formado pela FEA-USP, empreendedor e CEO da The Men's and the Health. Não, eu falei errado. The Men's e The Ladies. Ele é CEO da The Men and the Ladies Health Tech, que acompanha mais de 100 pacientes em suas jornadas de saúde metabólica, emagrecimento e bem-estar. Nessa conversa, vamos entender os riscos dos medicamentos adulterados, como identificar produtos falsificados e a importância do acompanhamento médico, como também conhecer a trajetória de um executivo que deixou o mercado financeiro para construir uma das health techs que mais cresce no país. Danilo, é um grande prazer receber você aqui no Carreira e Suas Vozes. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudia. Muito prazer estar aqui para falar com você. A gente discutir um pouquinho sobre esse tema tão pujante que está no momento. Danilo, é muito curioso, né, a gente perceber como as pessoas, elas vêm migrando de carreira, e você fez uma migração de carreira, né? Você é formado em economia, começou sua carreira em grandes instituições como o Banco BBM, e também foi prestigiado da Trainee Global da Ambev. Como foi esse processo de virar a chave do mercado financeiro e corporativo tradicional para o ecossistema de startups e empreendedorismo na área da saúde? Foi muito bom. É desafiador, mas é muito bom. Eu acho que é uma daquelas frases de que a pior coisa que tem é você ter um bom salário, né? Porque você fica tranquilo, você fica na sua zona de conforto. Eu trabalhei no mercado financeiro durante muitos anos, depois eu entrei na Ambev como trainee global Ambev, rodei tudo quanto for área lá, e durante vários anos rodei o país todo, e aí chegou uma hora que eu falei, acho que tá na hora de eu começar a escolher quais os problemas que eu quero resolver pelos próximos 20 anos, e não os problemas que caem na minha mesa. E aí, assim, a gente viu uma boa oportunidade, era no meio da pandemia, e a gente viu algumas empresas nos Estados Unidos surgindo, para olhar para o homem, principalmente, nesse começo, para ele, como é que ele conseguiria se cuidar, e a gente falou, não tem nada no Brasil, por que não fazer? Eu sempre fui apaixonado por medicina, eu sempre gostei, e aí eu falei, tá na hora de eu queimar o barco e empreender. E aí eu comecei a criar a The Men's and the Ladies. E você é todo descolado, né? Tem um perfil mais jovem, né? Que conversa muito com o público atual, né? Um público que vem preocupando muito, principalmente as reportagens de TV, as mídias sociais, porque não querem ou não gostam de trabalhar. E você fez exatamente o contrário, né? Você deixou um mercado super estável de uma grande corporação para poder empreender. Qual foi o maior aprendizado ou habilidade da sua época da Ambev e do banco que você trouxe e foi fundamental para estruturar a TML? Aqui na The Men's and the Ladies, eu acho que assim, na Ambev eu aprendi muito execução, como as coisas têm que ser feitas, como você cumpre prazos e tudo mais, e no mercado financeiro muito analisando dados. Então a gente junta esses dois. A maioria das startups, elas não dão certo, e a gente está longe ainda de chegar lá, day one, mas é porque elas demoram muito para executar. Então, o que a gente tem de vantagem? Executar muito bem, executar muito rápido, e ter os dados ao nosso favor. E aí, a partir daí, não é o que eu acho, é o que a gente olha, observa e como a gente age e põe em ação.
E você começou a empreender muito recente, né? Faz 5 anos, né? Foi em 2021 que você começou a sua empresa focada em sono e queda capilar. Ao longo dos anos, você vem expandindo o seu portfólio para temas que ainda carregam esses fortes tabus, como a disfunção erétil e a ejaculação precoce. Como empreendedor, qual é o maior desafio de criar um modelo de negócios e uma comunicação voltada para produtos com tanta estigma no mercado? E uma segunda pergunta: os homens, eles não têm vergonha de comprar? Acho que o principal ponto é a gente não tratar como tabu. Quando a gente olha quem está com um problema de disfunção erétil ou ejaculação precoce, normalmente ele quer recuperar isso. Mas ele não quer ter o medicamento em si para ter que recuperar. Então a gente tem que criar toda uma narrativa para a gente cuidar desse homem através dos tratamentos. Então, ao invés de eu falar, eu não estou vendendo um medicamento, a gente está vendendo ele conseguir recuperar a potência que ele tinha. Ele conseguir demorar mais tempo e ser mais feliz no casamento dele, nos dates dele e tudo mais. Então, a gente muda um pouco essa narrativa e não é compre agora uma caixinha de medicamento. E sim, cara, vem comigo que através de tecnologia, com seriedade, com médicos, com nutricionistas, com farmacêuticos, a gente consegue ver o que é o melhor, personalizar para que você receba na sua casa e você volte a ter tudo aquilo que você já tinha no passado. Então, a gente vem muito com isso. E aí, quando a gente fala disso, a gente tenta, logicamente, embalar em algo bonito, algo que você tire um pouco do estigma medicamentoso, porque aí dessa forma você aumenta a aderência, claramente tratando tudo com seriedade, mas aí você tira o efeito do eu não quero tomar, eu não quero comprar, eu tenho vergonha, tá certo? Por quê? Porque você faz com que este homem, no caso que a gente está falando, ele queira se tratar, ele sinta-se melhor. E aí o mais importante é isso, como é que eu consigo fazer com que ele volte, recupere a potência que ele tinha, e aí a partir daí ele se mantém comigo. E os homens são muito mais fiéis, normalmente, do que as mulheres. É mais difícil eles entrarem em uma marca, mas depois eles se mantêm durante muito mais tempo. A mulher, ela é mais curiosa, né? A mulher, ela vai experimentando, ela gosta de degustar várias marcas, né? São perfis completamente diferentes, né? E foi no ano passado, né, que vocês deram esse passo enorme, né, lançando a marca The Ladies, entrando no mercado das canetas emagrecedoras e saúde metabólica. Como é que foi identificar, né, o momento exato de expandir esse guarda-chuva do DMES para também focar no público feminino de alta renda? A gente sempre queria entrar no segmento feminino, mas eu nunca quis ser mais uma marca de skincare. Então eu não entrava. Hoje todos os produtos que a gente vende eu utilizo, inclusive os de emagrecimento, aqui dentro, mas basicamente a gente começou a observar que um problema de saúde mundial é a obesidade. Como é que a gente consegue resolver isso, ou como é que a gente consegue ajudar? Eu vou ficar só olhando ou eu posso participar dessa transformação? E aí a gente tomou essa decisão e entrou no mercado dos análogos de GLP-1, fechando com as maiores farmacêuticas do mundo, para que a gente consiga ter os melhores tratamentos, a gente consiga viabilizar esses melhores tratamentos. E a partir daí a gente falou, faz sentido a gente lançar a The Ladies, não como uma marca, mais uma marca no mercado, mas sim como uma marca de We Care. A gente se importa, a gente vê as mulheres, elas têm que trabalhar muitas vezes, elas têm os filhos, elas têm que cuidar da casa, elas têm inúmeras coisas para fazer, e como é que a gente consegue ajudar essa mulher a se cuidar de uma melhor forma, com seriedade, com médico, com prescrição, com acompanhamento contínuo de verdade, para que ela realmente consiga emagrecer, ela viva melhor, e depois ela cumpra os produtos nossos também. E de uns anos para cá, as campanhas de marketing também mudaram, né? Na área da saúde, antigamente se vendia somente o medicamento, né? Hoje as campanhas, elas trazem a questão da saúde, do bem-estar, da qualidade de vida e principalmente a longevidade, né? Como é que é olhar para esse novo mercado? Eu já entrei nesse novo mercado quando a gente olha. Eu observo muito o que tem no passado, o que a gente consegue usufruir do passado. Então a gente se inspira muito na propaganda do Viagra e do Pelé, por exemplo, que tinha atrás. Mas a gente vê que longevidade não é só viver mais tempo, é viver melhor por mais tempo. E aí como é que a gente consegue fazer isso? Hoje em dia você consegue comprar qualquer coisa na internet e você chega na sua casa. Por que se cuidar tem que ser algo tão difícil?
A gente tem alavancas e tecnologia para que você se cuide com seriedade, com um médico, com um nutricionista, com um profissional de saúde adequado, mas que você não precisa perder seu tempo para se deslocar e até pegar trânsito, principalmente em São Paulo, parar, estacionar e tudo mais. Como é que você consegue fazer isso através da tecnologia para facilitar? E como é que eu consigo facilitar essa jornada para que você se mantenha no tratamento? Porque o maior problema hoje não é nem as pessoas entrarem no tratamento, são elas se manterem. Então, muitas vezes, as pessoas param os tratamentos, independente do tratamento, se ele está dando certo ou errado, porque simplesmente ela cansa ou ela tem que ir lá de novo e ela não quer. Então, é aumentar a aderência. E o acompanhamento contínuo é muito importante para que isso aconteça. Porque aí você tem alguém do seu lado, você tem um time de parceiros do seu lado para que você consiga chegar lá. Eu percebo muito isso, né? Eu tenho amigas que utilizam as canetinhas e os 2, 3 primeiros meses eles são perfeitos, né? Porque a pessoa está empolgada, né? Ela começa a se sentir bem com ela, a saúde está melhorando, ela está emagrecendo, então ela percebe que tudo em torno dela está mudando. Porém, eu acho que a maior dificuldade hoje é manter mesmo, porque muitas vezes a pessoa precisa de 1 ano para poder atingir as metas de saúde, não só de emagrecimento, né? E a pessoa para no meio, né? Como é que vocês resgatam essa pessoa de volta? A gente, quando a pessoa entra para o tratamento, a gente já tenta viabilizar esse tratamento para 3 meses, e não apenas 1 mês. Então, a gente já começa a mostrar para ela que é importante ter a continuidade desse tratamento. Depois, a gente vai entendendo se é uma questão de preço e o que eu consigo baratear aqui dentro, o que eu consigo chorar de desconto, por exemplo, com a indústria, ou não. Ou, às vezes, muitas vezes, ela não está emagrecendo tanto quanto ela gostaria, ou ela está tendo algum efeito colateral, ou ela quer emagrecer, mas ela não está se sentindo segura com a alimentação dela. Como é que a gente consegue fazer isso aí? Colocar os profissionais de saúde, colocar muita tecnologia para a gente conseguir trazer esses dados para a gente. Então, lá no começo eu falei, o que é importante? Execução e dados. Então, com os dados que a gente tem, a gente começa a criar produtos que funcionem, não produtos só físicos, mas produtos, serviços em geral, que eu consigo ter um acompanhamento. Toda semana, você está emagrecendo, você não está emagrecendo, você está bebendo a quantidade de água exata, você está indo na academia, você não está, porque no final, a caneta, ela vai te fazer parar de ter fome. Mas aí você pode emagrecer, mas pode emagrecer com